Você está se sentindo bem, como se estivesse finalmente em paz, vivendo a vida normalmente. Mas, de repente, algo acontece. Um som, uma imagem, uma situação, e isso desperta uma lembrança dolorosa do passado. Aquele trauma que você achava que já estava curado volta à tona como uma onda inesperada. E então, você se pergunta: será que eu realmente me curei ou apenas escondi tudo dentro de mim esse tempo todo? Essa dúvida é mais comum do que se imagina. Nosso cérebro tem um mecanismo natural de defesa que tenta proteger a gente, muitas vezes suprimindo lembranças traumáticas. Isso faz com que seja difícil saber se estamos realmente curados ou apenas engolindo a dor e fingindo que ela não está mais ali. Mas existem sinais que podem indicar que você ainda está carregando feridas não resolvidas. Neste conteúdo, vamos explorar 5 sinais importantes que podem mostrar que você está engarrafando seu trauma emocional ao invés de lidar verdadeiramente com ele. E ao final, vamos compartilhar algumas orientações simples, mas poderosas, para ajudar você a iniciar, ou continuar, sua jornada de cura interior. Um entorpecimento emocional. Um dos primeiros sinais de que há trauma não resolvido é o entorpecimento emocional. Você pode estar vivendo o dia a dia de forma automática, sem se conectar de verdade com o que sente. É como se estivesse apenas existindo, cumprindo suas obrigações, mas sem sentir alegria, tristeza ou entusiasmo. Tudo parece distante, embaçado, como se estivesse preso dentro de uma névoa emocional. Segundo especialistas da Verel Health, esse tipo de anestesia emocional pode dificultar muito a capacidade de criar laços afetivos e desfrutar de atividades que antes eram prazerosas. Algumas pessoas acreditam que simplesmente são assim, introspectivas ou solitárias, e se convencem de que preferem ficar sozinhas. Mas, em muitos casos, esse isolamento não é uma escolha genuína, e sim um sintoma de uma ferida mal curada. Quando alguém está realmente em processo de cura, começa a sentir as emoções com mais clareza, mesmo aquelas que doem. Passa a se permitir viver com mais intensidade, se conectando consigo e com o mundo ao redor de forma mais verdadeira. 2. Sintomas físicos inexplicáveis. O trauma não afeta apenas a mente, ele também se manifesta no corpo. Muitas vezes, dores crônicas, tensões musculares, fadiga constante ou outros desconfortos físicos sem causa médica aparente são, na verdade, o reflexo de traumas emocionais não resolvidos. Um estudo de 2022 mostrou que pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, especialmente decorrente de traumas na infância, frequentemente relatam sintomas físicos persistentes. É como se o corpo estivesse gritando: preste atenção em mim. Quando a pessoa começa a curar suas feridas emocionais, esses sintomas físicos tendem a diminuir, pois ela aprende a ouvir seu corpo em vez de ignorá-lo. À medida que os traumas são processados, a tensão que estava reprimida no corpo começa a se dissipar. 3. Dificuldade em criar ou manter relacionamentos. Os relacionamentos refletem nosso estado emocional. Quando há traumas não resolvidos, essa relação com os outros se torna distorcida. É comum ter dificuldades para confiar nas pessoas, evitar intimidade ou, ao contrário, se apegar de forma exagerada por medo de ser abandonado. Um estudo de 2004 apontou que esses padrões muitas vezes se formam porque nossas necessidades emocionais mais básicas, como segurança, amor, aceitação e validação, não foram plenamente atendidas em momentos cruciais da vida, como na infância. Assim, a pessoa pode se envolver em ciclos de autossabotagem, afastar quem ama ou se agarrar a qualquer tipo de afeto com medo de perder. Quando alguém passa por um processo de cura real, começa a desenvolver relações mais saudáveis, pautadas na confiança, na autoestima e no equilíbrio emocional. Aprende a colocar limites, a reconhecer o próprio valor e a se abrir emocionalmente sem medo constante de rejeição. 4. Reações exageradas a gatilhos aparentemente pequenos. Você já se pegou reagindo de forma muito intensa a algo pequeno? Pode ser uma palavra específica, um tom de voz, um toque inesperado, e, de repente, você se vê tomado por raiva, medo ou tristeza profunda. Essas reações podem parecer desproporcionais, mas na verdade são sinais de traumas que ainda vivem no seu sistema nervoso. O Centro Integrativo de Vida, Integrative Life Center, explica que essas reações exageradas muitas vezes estão ligadas a experiências traumáticas da infância que não foram completamente processadas. Quando esses gatilhos aparecem, seu corpo age como se o perigo ainda estivesse presente, mesmo que a ameaça já tenha passado há muito tempo. Ao longo do processo de cura, esses gatilhos continuam existindo, mas a forma de reagir a eles muda. Você deixa de reagir impulsivamente e começa a responder com consciência, mantendo-se ancorado no presente, respirando fundo e compreendendo de onde aquela emoção vem. 5. Lacunas na memória.
Você sente que há partes da sua vida, principalmente da infância, que simplesmente não consegue lembrar, como se fossem pedaços da sua história que desapareceram. Isso pode ser um sintoma de amnésia dissociativa, um mecanismo de proteção do cérebro diante de experiências traumáticas. Segundo o site Chosen Therapy, essa resposta é comum em pessoas que sofreram abusos, negligência ou situações muito dolorosas no início da vida. O cérebro bloqueia as memórias como uma forma de autopreservação. No entanto, esse bloqueio, ao longo do tempo, pode trazer sentimentos de confusão, insegurança e até um vazio interno. Essas lembranças podem voltar de forma fragmentada, através de sonhos, gatilhos ou flashes repentinos. E aí vem a dúvida: isso aconteceu mesmo? Ou estou imaginando? Esse tipo de incerteza pode ser extremamente angustiante. A verdadeira cura envolve juntar essas peças aos poucos, com carinho e paciência, reconstruindo sua narrativa de vida e resgatando quem você é por inteiro. Se esses sinais ressoam com você e você sente que ainda há feridas a serem cuidadas, saiba que reconhecer isso já é um passo enorme. Parabéns, sua jornada de cura verdadeira pode estar apenas começando. Lembre-se, identificar traumas reprimidos é essencial, mas a transformação acontece quando você decide agir. Comece pequeno. Escreva em um diário por apenas 5 minutos por dia, permitindo-se sentir e expressar suas emoções. Fale com alguém de confiança ou procure um terapeuta especializado em traumas. Você não precisa fazer isso sozinho. O apoio de pessoas compassivas é fundamental. Outra ferramenta poderosa é a prática da atenção plena, mindfulness, que te ajuda a se reconectar com o momento presente. Respire fundo. Deixe as preocupações do passado e as ansiedades sobre o futuro de lado por um instante. Apenas sinta o ar preenchendo seus pulmões. Este simples gesto já é um começo. Essas não são apenas dicas, são os primeiros passos rumo à liberdade emocional. A cura pode levar tempo, mas dentro de você já existe a força necessária para seguir em frente, deixar o passado para trás e abraçar a vida plena que você merece. Se quiser entender mais sobre como o trauma afeta o cérebro, continue explorando esse tema. Conhecimento, aliado à ação, é uma das chaves mais poderosas para a libertação interior.